Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. São modais de transporte. Modais nada mais são do que tipos. Um tipo de transporte. E hoje a gente vai ver especificamente só dois tipos de transporte. Vamos entender primeiro o que é transporte, né? O transporte é o elemento mais visível da logística, porque é ele que você percebe mais facilmente. Tudo que falhar rapidamente vai ser percebido. Então, um atraso de uma encomenda você percebe rapidamente. A funcionalidade do transporte é dividida em duas partes principais. Movimentação, que é levar de um lugar para outro, e armazenagem, que é guardar esses materiais. A armazenagem é um tópico sozinho, viu? Separado, que a gente vai ver depois. Então essas são as duas funcionalidades do transporte, as duas funções principais. Uma coisa muito importante quando se fala de transporte, é primar pela economia de escala. Economia de escala é aquela que eu consigo fazer quando eu tenho um volume alto. Então, é obtida com a diminuição dos custos por unidade de peso, com cargas maiores. Ao invés de eu transportar 1 quilo de arroz, eu transporto 1 tonelada. E o caminhão é o mesmo. Então, isso é a economia de escala. Então, cargas fechadas, que utilizam toda a capacidade do veículo, tem um custo menor por unidade de peso. Por quê? O veículo, o caminhão, ele transporta, por exemplo, ele transporta aqui, o caminhãozinho, parece um cachorrinho, né? Esse aqui, ele consegue transportar, por exemplo, 13 toneladas. E o custo dele é R$4.000 para transportar de São Paulo a Pouso Alegre. Então, de São Paulo a Minas Gerais. Esse é o custo dele, R$4.000. Se eu pegar esse mesmo caminhão, eu conseguir fazer o mesmo caminhãozinho vai ser difícil. Se eu pegar esse mesmo caminhão, cabininha, e levar 1 quilo dentro dele, quanto é que eu vou pagar? R$4.000. Se eu levar as 13 toneladas, eu vou pagar, 1 tonelada tem 1.000 quilos. Então, 13.000 dividido por 4.000, eu vou ter um custo, nesse jeito aqui, de R$3,25 por quilo. Se eu levar 1 quilo só, eu vou ter um custo de R$4.000 por quilo. Então essa é a grande diferença. Isso é economia de escala. Tentar colocar o máximo de coisas dentro do transportador, porque eu vou pagar ele de qualquer jeito. O caminhão começou a rodar, eu estou pagando. Então essa é uma coisa muito importante a se pensar na hora de fazer as cargas. Existe uma modalidade que se chama fracionado. E o que é o fracionado? O fracionado é a transportadora te dá a opção, porque, veja, ela tem 13 toneladas que cabem nesse caminhão, mas eu tenho que levar 1 quilo só. Então, o que ela faz? Ao invés de eu alugar o caminhão inteiro para trazer 1 quilo para mim, a transportadora me cobra uma fração desse valor, desse quilo. Então, é claro que não vai sair o mesmo R$3,25 por quilo, mas ela cobra uma fração, por exemplo, R$40 por quilo. Assim, eu consigo transportar cargas menores
E a transportadora coloca vários clientes dentro daquele caminhão, não só a minha entrega. Quando é alguma coisa muito urgente, que a transportadora tem que trazer o caminhão inteirinho só para você, a gente chama isso de frete especial. Frete especial. Então é quando há alguma urgência. Não tem uma urgência. Aí eu contrato frete especial. Aí ele vai sair os R$4.000 o quilo. Então, se você colocar 1 quilo, problema seu. Se você colocar 2, R$2.000 o quilo. Se colocar 4, R$1.000 o quilo. E por aí vai. Porque as despesas fixas do transportador não vão alterar. Então você vai ter que pagar de qualquer jeito quando você contrata. Então qual que é a ideia? Diluir, né? A carga de 1 kg tem custo por unidade de peso muito maior do que uma carga de 1.000 kg por unidade de peso. Essa conta que eu fiz aqui. Tem que ficar atento. Contratar frete tem que ser muito bem calculado. E como é que a transportadora vai cobrar no fracionado? Ela faz uma conta se chama cubagem, que é a área cúbica do material, então altura, comprimento, largura e peso. Então isso é cubagem. E aí como é que eu vou cobrar esse fracionado, né? Imagina que seja algo muito leve, mas que ocupe muito espaço. Então por isso que faz esse cálculo de cubagem. A área cúbica junto com o quilo, o peso. As formas de transporte que nós temos são unimodal, que eu uso um veículo só para fazer tudo. O sucessivo, que é a carga necessita de transporte por mais de um veículo, mas o veículo é igual. Então, eu tenho uma transportadora que vem de caminhão, que transporta de caminhão do Rio Grande do Sul até São Paulo, mas não faz até Minas. Então, eu tenho que contratar outro caminhão que faça São Paulo-Minas. Os segmentados são veículos diferentes, mas na mesma modalidade de transporte. Então eu uso uma carreta, depois eu uso um caminhão, depois eu uso uma van. Então são veículos diferentes, mas é tudo rodoviário. E o multimodal é quando eu uso modais diferentes. Por exemplo, eu fiz uma compra da China e veio aéreo. Então vem de avião até o Viracopos e Campinas, lá vai descarregar e vai por dentro de um caminhão e trazer para Minas Gerais. Isso é multimodal. Então são diferentes. Aqui, ó, diferentes. Aqui, veículos diferentes. Aqui, veículos iguais. Aqui, veículos iguais. Então, os modais de transporte são via água. Eu vou ter hidroviário e marítimo. Hidroviário são águas doces. Então, água doce. E o marítimo, água salgada. Ó, fluvial, que vai por rios, ou lacustre, que é em lagos. Então, transporte de um lago. Você passa de um lado para o outro do lago. E o marítimo, de longo curso, que é entre países, entre continentes. E o cabotagem, que é dentro do mesmo país. Então, esse daqui, ó, é interno. Não vai extrapolar fronteiras. Além disso, eu tenho o ferroviário, que é o trem, rodoviário, que são os caminhões, aéreo, que são os aviões, e o duto viário, que é gás e óleo, por exemplo.
petróleo. Quando a gente fala de comparativo, cada transporte tem o seu ponto positivo. Então, ó, quando eu quero velocidade, o aéreo é o mais rápido que existe. Quando eu quero consistência, o que é isso? Não para, ele é fluido. É o duto. Porque o gás está no sistema inteiro. Então ele não para de. Ele não tem demora de descarregar nem nada disso. Quando eu quero capacidade de movimentação, aquaviário, o que é isso? Peso. Aquaviário é o que aguenta mais peso. Disponibilidade, que é o mais fácil de todos, é o rodoviário, são as rodovias. E frequência também é o duto. Por que frequência? Por isso, ele é contínuo. Não precisa descarregar. Rodoviário, você vem mais rápido e depois tem que descarregar, e depois vai, e depois descarregar, e por aí vai. Então, cada um tem a sua particularidade de ser melhor do que o outro em algum ponto. Esse comparativo aqui, ele usa características operacionais. Então, quanto menor esse número, melhor. Menor, melhor. Então, quando eu falo de ferrovia, eu tenho o número 14, mais ou menos. Rodovia, 10. Aquaviário, 18. Duto viário, 17. Aéreo, 16. E cada um tem a seu ponto positivo e negativo. Então, rodoviário é rápido, está disponível, é confiável, a capacidade não é muito alta, mas tem uma capacidade média e a frequência é boa. Eu consigo transportar muita coisa junto. Posso contratar 50 caminhões para saírem juntos. Isso que significa transportar junto, viu? O transporte fluvial, a gente tem no nosso país a maior rede, né, de recursos hídricos naturais. Só que temos alguns problemas. Os rios navegáveis, eles não são muito profundos. Então a capacidade de carga não é muito alta. Em alguns, em outros é bem alta. Ó. Então as diferentes bacias hidrográficas que cortam o território nacional são também vias navegáveis interiores. Por que vias navegáveis interiores? Porque são rios. Então, os rios são interiores, que servem para escoar mercadorias. Ótimo. E fazem também um relance com portos marítimos. Todo o rio desemboca na onde? No mar. Então eu consigo chegar até o porto. Infelizmente, nosso país demorou muito para começar a usar esse transporte. E no que se refere à mão de obra, olha bem, para movimentar 10 mil toneladas são necessários 550 homens para operar uma frota de 278 caminhões e 36 toneladas de capacidade de carga cada, considerando motorista e ajudante. Então, ó, quando eu penso isso daqui, rodoviário, eu preciso de 556 motoristas, 278 caminhões e 36 toneladas cada um. É um caminhão grande. Se eu colocar um comboio fluvial com capacidade de 10 mil toneladas, eu preciso apenas de 12 homens. Então, ó, num comboio da mesma quantidade, é um comboio. Um comboio. Aqui nós estamos falando de 278 caminhões. Então, olha como é barato, né? Como é vantajoso fazer o transporte fluvial. O que eu faço com 300 caminhões, eu faço em um comboio. O que eu preciso de 550 pessoas, eu faço com 12.
Isso sem falar, né, outros recursos que são utilizados nas rodovias. O transporte marítimo é a principal via de comunicação entre os países. E o principal é entre continentes e blocos. Então, tudo que você vai transportar hoje é marítimo. Só quando é alguma coisa muito urgente que vai usar outro modal. Quando eu falo entre países. Vantagens: altíssima eficiência energética. Carrega-se muitos containers. Containers a gente vai falar em armazenagem. Mas você imagina que cada container tem o tamanho de uma carreta. Então são muitos. Transporte é muita coisa. Então a eficiência é altíssima. Elevada economia de escala para grandes lotes e longas distâncias. Tem alguns tipos de transporte marítimo que não é via container. Por exemplo, grãos, milho, soja, é transportado em navios cargueiros dentro do navio mesmo. Então as carretas vão descarregando os grãos e vão enchendo ali o porão do navio. Então toda essa parte de baixo aqui do navio, ó, fica cheia de grãos. Os portos brasileiros. A maioria dos nossos portos não tem um problema de urbanização em volta. Então, isso daqui, ó, atrapalha os portos, porque atrapalha a circulação de grandes caminhões. Então isso atrapalha um pouco. Existem também os portos secos. O que é o porto seco? Existe, ó, porto seco. É aquele que não tem água. Ele é terrestre. Por exemplo, em Varginha tem um porto seco. O que o porto seco faz? Ele não descarrega o navio lá, é claro. Mas ó, o navio chega aqui no Porto de Santos, é descarregado, colocado numa carreta e levado para Varginha. Diretamente. Então ele vai direto daqui para cá. Em Varginha é que vai fazer a questão de aduaneira, a questão fiscal dessa mercadoria. Então eu ganho, porque se eu tenho o negócio aqui nas proximidades de Varginha, eu prefiro desembaraçar aqui. Qualquer problema que der, eu corro lá. Muito mais fácil do que qualquer problema que der, eu ter que ir lá no Porto de Santos ou no Porto do Rio. Cabotagem, como eu falei lá atrás, é o transporte dentro, é o transporte marítimo, ó, é marítimo, só que dentro do país, dentro da fronteira. Então eu pego lá no porto, lá na Bahia, e trago pelo mar até o Porto de Santos. Isso que é a cabotagem, é o transporte marítimo dentro da fronteira do país, ou conhecido também como navegação nacional. Então, nessa segunda parte, iniciaremos pelo modal de transporte ferroviário. Entre 1870 e 1930, as ferrovias brasileiras eram fonte de escoamento, né, de produtos agrícolas, principalmente o café, do interior do país para os portos, onde são exportadas as cargas, né? Os investimentos eram privados e independentes. Então, isso tornou o que nós temos hoje de malha viária muito pequeno e, às vezes, inviável pelo quesito dessas bitolas. O que é a bitola? A bitola é o desenho do trilho. Então, se você cortar um pedaço do trilho, você vai olhar, ele é assim. O que é o desenho diferente? São o tamanho daqui para cá
é a bitola. Então é onde a roda vai ficar em cima. O que acontece? Tem lugares que essa bitola ela é pequena, em outros lugares que ela é maior. Então a roda do trem ela tem que encaixar sobre essa bitola. E isso é o que dá o problema desses transportes. Então ele não encaixa. O trem consegue ir, por exemplo, de Goiás até Belo Horizonte, mas não consegue ir de Belo Horizonte para o porto. E isso é grave. Então acaba que muitas das ferrovias brasileiras não conseguem fazer o escoamento direto até o porto. Então, a distância e a densidade do tráfego são fatores determinantes para a viabilização da ferrovia. O parâmetro internacional é destinar lotes de mercadorias a distância que excede 500 km. Então, é para longas distâncias. Para vocês terem uma ideia, um trem pode comportar o equivalente a 200, 300 carretas. Um trem. Então, afirma-se que esse modal, por excelência, é para grandes volumes de cargas. É usado no Brasil? Claro que é. Mineradores utilizam. Mas, como estava escrito anteriormente, são independentes. A Uzi Minas usa a própria ferrovia para levar cargas de Ipatinga até outras de suas unidades, né? Então até Cubatão, outras unidades da própria Uzi Minas. Outro ponto que é necessário considerarmos é que a maioria das vezes o tempo de viagem é irregular quando se demora para fazer a formação, a composição dos vagões entre si, tempos, né, de paradas no percurso, transferências de bitolas, que é aquilo que eu falei anteriormente, são problema grave, eu tenho que transferir toda a minha carga de um trem para outro, ou tenho que trocar as rodas, e isso não é possível. A conjugação desses fatores, então, e a nossa visão imediatista acabou que desmontou a maioria das nossas linhas locais foram desmontadas e viraram sucata para construção de rodovias, que é um modal de transporte muito mais caro. A malha ferroviária brasileira, para vocês terem uma ideia, é essa aqui. Então é só isso. Só isso. Essa daqui é a malha da Europa inteira. E essa daqui é a malha dos Estados Unidos. Então vejam que nos Estados Unidos parece o nosso sistema circulatório. Toda cidade tem um trem passando por ela. E isso por quê? Porque é muito mais barato. E foi feito, né? Lembra da visão imediatista, né? Eles já pensaram isso lá atrás. E foram aumentando a malha, aumentando. Então o trem é um dos principais transportes americanos. Enquanto que no Brasil, olha o tamanho da malha. São algumas, dá para contar quantas ferrovias tem ali. E na Europa também, não são muitas ramificações, mas também é um transporte muito usado. Inclusive para passageiros, né, que são os trem-bala. Agora a gente entra no transporte rodoviário. A gente pode afirmar que o transporte rodoviário no Brasil começou em 1926, com a primeira rodovia Rio-São Paulo, que era a única pavimentada. E depois foram construindo mais e trazendo mais visibilidade, né, e mais possibilidades desses transportes. É um meio muito simples e eficiente. Então ele é simples e eficiente em um determinado nível. A única exigência é que tenha rodovia. Então ele é fácil. Onde tiver rodovia tem transporte rodoviário. Porém, tem um elevado consumo de combustível.
que é tonelada de óleo diesel por quilômetro transportado. Esse daqui é a unidade de medida pelo transporte rodoviário como um todo. Tonelada de óleo diesel por quilômetro transportado. Para vocês terem uma ideia, uma carreta chega a fazer, dependendo do local e a carga, 1 km por litro. Então, 1 km por litro de diesel. É muito consumo. E dependendo, pode fazer até menos que isso. Então, vejam quanto combustível gasta para uma viagem. Os estudos internacionais comprovam que em distâncias superiores a 500 km, ele é antieconômico. Por quê? Porque, imagina, 500 km, se for aquela carreta que está fazendo 1 km por litro, vai gastar 500 litros de diesel. Vezes R$3, estou chutando, viu? R$1.500 só de combustível para uma viagem de 500 km. Então, R$1.500 só de combustível, fora o restante, pneu e tudo mais. Agora, é indicado para distribuição urbana, com certeza. Como é que é a nossa malha rodoviária? Olha, eu tenho rodovias federais, estaduais e municipais. Pavimentada são as asfaltadas e não pavimentadas são as de terra. Nas rodovias federais ainda há, para vocês terem uma ideia, 20% da malha não pavimentada. Esse ano deu uma diminuída porque uma grande rodovia foi asfaltada. As estaduais, metade são de terra. E as municipais, quase 100% são de terra. Então veja que não apesar de parecer, né, nossa malha rodoviária não é boa. Então quando olhamos aqui a conta final, 90% de toda a malha rodoviária brasileira é de terra, é não pavimentada. Então isso daí aumenta muito também o custo de transporte, porque o caminhão que anda numa rodovia, o frete é um preço X. O caminhão que tem que andar em estradas de terra, o preço vai ser X mais Y. Aqui os exemplos para vocês conhecerem os veículos. Então, o veículo de carga urbana é um caminhão pequenininho. O toco é que tem um eixo só. O truque tem 2 eixos. Cavalo mecânico. Esse daqui é o cavalo, tá vendo? É a carreta. Isso daqui chama cavalo. E essa parte aqui chama-se carreta. O cavalo mecânico trucado é quando tem 2 eixos atrás. Aí depois vem carreta de 2 eixos, que é olhando aqui, carreta de 2 eixos, carreta de 3 eixos, cavalo trucado, que são 2, tá vendo? O bitrem, que é esse daqui é ligado nesse, e aqui é 2 eixos, e o rodotrem, que são 2 carretas ligadas na outra, então elas são independentes. Essa de trás pode ser desacoplada, que ela continua em pé. Essa daqui não pode ser desacoplada, que ela não tem onde. Ela tem que apoiar num pezinho. Aí faz um pezinho assim, para ela apoiar. Então esses aqui são os tipos de carretas e caminhões de transporte rodoviário. Aí agora o aeroviário, que é o mais rápido, com certeza, mas é mais caro, né? Então, serviços regulares que ele tem são linhas nacionais ou internacionais de passageiro e carga, que saem em horários corretos. Serviços regionais são de âmbitos regional, tanto para passageiros e cargas, que atendem cidades menores, fora dos eixos das capitais. E os serviços gerais são os táxis aéreos, publicidade,
pulverização de plantações, fotografias e por aí vai. Então esses são os serviços aeroviários. Então o aeroviário comercial no Brasil começou em 1927 com a Varig. E depois, né, à medida que foram melhorando os transportes, as empresas foram se especializando em apenas transportes de cargas. Então é muito rápido a entrega, é seguro, mas o preço de custo é muito mais alto, porque o avião ele não consegue carregar muito peso. Então o preço por tonelada é muito mais alto. Agora o duto viário, que é para transportes de granéis por gravidade ou pressão mecânica. Então ele pode transportar por gravidade, ou seja, de um lugar mais alto para o mais baixo, ou empurrado por um motor. Então, nos países desenvolvidos, a transferência de mercadorias representa uma grande parcela do transporte de granéis líquidos e sólidos em polpa ou grãos. Então, grãos, polpas de frutas ou algum outro tipo de alimento e líquidos, né? O que é o líquido? O principal líquido. E o gases também. Líquidos. O petróleo, óleos e os gases também, né? São muito bons, muito fáceis de transportar. Então os dutos, ó, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. No caso dos gasodutos, eles transportam os gases. Qual que é a diferença de um transporte desse tipo, né? Então, o oleoduto foi implantado pela Petrobras e transporta, através de bombeamento do óleo, a grande distância e também esse esquema, sem parar. Minerodutos são transportes de minérios entre regiões e usinas. E qual que é uma diferença bacana? O minério, geralmente, minério de ferro, por exemplo, ele é pego em montanhas, então ele desce por gravidade. Vai jogando ali naqueles canos e ele vai chegando lá nas mineradoras. Então, aí o gráfico, para vocês terem uma ideia do tamanho do rodoviário no Brasil, por isso que nós estamos à mercê, né, dos caminhões. Hoje nós veremos a primeira parte de roteirização, que é uma área muito importante da logística de distribuição. Então, o que é roteirização, né? Eu tenho uma divisão, né, de planejamento e operação. Se vocês se lembrarem, talvez vocês já tenham visto em alguma disciplina, eu já mostrei isso, uma pirâmide, que é dividida em 3 níveis, né? Então, aqui embaixo tem nível operacional, tático e estratégico. Então, aonde é que a roteirização entra? Planejamento, que é nível tático, e operacional, que é o nível operacional. Então, são poucas informações que eu vou ter para trabalhar no planejamento. Por que poucas informações? As informações vão brotando a partir da hora que a operação começa. Por isso que no operacional tem muitas informações. O dimensionamento da frota é feito no planejamento. Informações estimadas, ou seja, previsões de localização, é feito no planejamento. Análise agregada é feito no planejamento. Enquanto que na operação é que eu vou fazer análise de redes, que é a roteirização. Então eu planejo como é que vai ser todo o meu processo de entrega. Mas eu vou conseguir fazer mesmo quando eu souber aonde que eu vou entregar. Então me preparo, mas a hora que eu souber onde é que eu vou entender como fazer essas entregas. Então os 3 fatores fundamentais são a decisão, objetivos e restrições. Decisões é a alocação de um grupo de clientes que devem ser visitados. Então veja isso. Pode ser rota de vendedor, pode ser rota de entrega.
E eu tenho um conjunto de veículos e tenho um conjunto de motoristas. Isso vai também envolver sequenciamento das visitas, em qual vai primeiro e quem vai nesse lugar primeiro. O objetivo é atender com alto nível aos clientes, manter o custo baixo de operação e capital. Por que capital? É muito fácil eu colocar 200 caminhões para fazer entrega, ou 200 vans, ou 200 carros. Isso é custo de capital, quantidade de veículos. Então eu não posso aumentar muito essa quantidade de veículos, porque senão vai aumentar muito o meu custo. E as restrições? O que são as restrições? As rotas têm que ser feitas com o que eu tenho disponível e cumprindo totalmente os compromissos assumidos com os clientes. Data, hora e qualidade. Não adianta você pedir uma pizza, ela chegar em 2 minutos virada do avesso. Ela tem que chegar num prazo legal, mas com uma qualidade excelente. Então tem que respeitar os limites impostos também pela jornada de trabalho dos motoristas. Hoje existe uma lei que obriga o caminhoneiro a parar a cada X horas. O veículo tem já nele, né, algumas das grandes empresas, já tem um dispositivo que começa a apitar e ele tem que encostar e descansar um pouco. Isso é lei. Então deve-se respeitar também as restrições de trânsito, velocidade, horários. As cidades hoje não recebem, todas as cidades não recebem veículos de carga em vias públicas. O tamanho dos veículos. E não adianta eu tentar entrar com o bitrem, vocês já sabem o que é bitrem, estava na apresentação anterior, né, sobre modais de transporte. Então não adianta eu querer entrar com o bitrem numa ruazinha estreita, numa subida que não vai conseguir. Então eu tenho essa restrição. E eu tenho um tipo de roteirização que é sem restrições, que é a separação dos clientes pelos roteiros que já foi realizado. Ou seja, a única restrição que eu vou assumir é a capacidade de tempo que já está resolvida. Então, o problema que falta, né? Encontrar a sequência de visitas que torne mínimo o percurso dentro da zona pré-estabelecida. Então, esse tipo de roteirização aqui é a que já existe. Eu já faço entregas em um monte de lugares. São os meus clientes já normais. Então, eu tenho aqui vários clientes. Eu já faço essas entregas normalmente. Então, eu não tenho mais, eu já sei tudo o que acontece para fazer essas entregas, já sei mais ou menos o tempo que demora, já sei que tipo de veículo que eu tenho que usar, já sei quanto tempo que eu fico parado lá esperando para descarregar, para carregar e tudo mais. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que encontrar a melhor sequência. Então, eu preciso otimizar. Eu já sei todos os tempos, já sei a distância, já sei tudo. O que eu preciso fazer? Será que é melhor eu começar por esse, depois esse, depois esse, depois esse? Ou é melhor eu começar por esse, depois esse, depois esse, depois esse? Então, essa é a pergunta que se deve responder. Aqui um exemplo, né? Um caso bem simples de roteirização sem restrição. O produto ele pode ser resolvido, o problema pode ser resolvido por inspeção. O que é inspeção? Eu já tenho um roteiro de visitas, eu quero saber se esse roteiro é bom ou não. Então eu vou seguir e ver quanto tempo que eu vou demorar. Então, nesse caso aqui, ó, o roteiro das visitas são as bolinhas com as setinhas. Então essa é a rota que eu vou fazer, ó, que eu estou fazendo.
os pontinhos são os clientes e os bolsões de distribuição podem ser galpões que eu faço cross-docking, por exemplo. O que é cross-docking? Não lembro nem como é que se escreve. Esqueci. Cross-docking é você tirar de um veículo grande, de uma carreta, e colocar em vans ou caminhõezinhos, para poder entregar dentro das cidades. É só isso. Isso é cross-docking. Eu tiro de um veículo e ponho no outro. Esse é considerado cross-docking. Se eu tirar, guardar e depois, no outro dia, colocar em outro veículo, aí já não é considerado cross-docking. Então, casos consequentes com esquemas de distribuição mais complexos ou com maior número de clientes, eu preciso usar outros métodos, porque eu não vou conseguir enxergar todas as rotas, todos os roteiros dentro de uma visão simples e fácil de compreender. Quando tem muita gente, muitos clientes, muito lugar para entregar, coletar, eu vou precisar do computador para me ajudar. Então, na literatura, esse é o chamado problema do caixeiro viajante. É muito famoso na pesquisa operacional. Que a pesquisa operacional surgiu para resolver problema de transporte. Se vocês lembrarem, ela surgiu na Segunda Guerra para resolver problemas de bombardeios a navios. Então, os grupos que eu tenho para resolução desse tipo de problema, método de construção de roteiros e método de melhoria dos roteiros. Então, primeiro eu construo e depois eu vou melhorando eles. Melhoria contínua. Aí, beleza, já escolhi o método, então o método do ponto mais distante é melhor, né? Agora eu vou escolher as melhorias. Então, a melhoria, o OPT aqui, é de óptimo. Então, é ótimo. Então, eu faço melhorias. Então, é de pontos ótimos. Então, os métodos de melhoria partem da solução obtida com o auxílio de um método qualquer e procuram aperfeiçoar o resultado para a utilização de uma sistemática pré-definida. Então, eu vou pegar o que eu já resolvi e vou melhorar usando métodos que já existem. Então, métodos de otimização. Vou melhorar o que já está legal. Eu quero deixar ele ótimo. Lembrando que sempre pode melhorar, viu? Então, esse é o fluxograma do método 2. Roteiro gerado por algum método de construção. Então, é o primeiro passo, já foi feito lá atrás. Aí, o que eu faço? Remove-se 2 arcos do roteiro e reconectam-se por tentativas os nós que compõem estes arcos, alterando as ligações. Então, vou mudar eles de lugar. Eu apago 2 e altero. Depois, obtive um roteiro de extensão menor que o anterior? Sim, substituo o roteiro original. Não. Já foi realizado todas as trocas de ligações possíveis? Sim. Então, o roteiro já está ótimo. Não. Volto lá para cima. Então, ó, imagina essa figura aqui. Vou fazer um ponto. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí eu usei o método do ponto mais distante. E aqui é o meu início. Então, peguei aqui, ó, ponto mais distante. Quem está mais longe? É esse. Quem está mais longe agora? É esse. Quem está mais longe? Parece que é esse. Nossa, deu uma estrela lá. Quem está mais longe? É esse. Então, o meu roteiro ficaria esse. Então, esse é meu roteiro, certo? Não gostei.
eu vou melhorar. Então eu apago 2 e vou refazer. Agora eu quero esse e esse. Ficou menor a distância? Não. Então o que eu faço? Eu faço de novo. Agora eu quero esse e esse. E por aí vai. Então é isso que é o roteiro até eu chegar no roteiro otimizado. A gente já viu alguns métodos, né? Agora a gente vai ver roteirização com restrições, método de varredura. Então, esse é um método fácil, de computação rápida, no entanto, apresenta uma incerteza de 10% nos resultados. Incerteza é o mesmo que dizer erro, que é esse símbolo aqui. Ó. Então, ele tem um erro de 10%. Mas, se você pensar bem, ele tem um acerto de 90%. E o acerto significa chegar a um resultado ótimo, chegar ao ótimo. Não quer dizer que está errado, quer dizer que existem melhores. Então a solução é razoável num curto prazo, mas tem essa diferença, né? Você pode escolher a solução ótima num período de tempo incompatível. O que significa isso? Às vezes, para chegar no ótimo, você tem que fazer tantas interações que demora demais. E aí não vale a pena fazer. Mas é um ótimo, é um método muito bom. Como é que é a sequência? Então, a primeira etapa. Tomando-se o depósito como centro, definir um eixo passando por ele. Este eixo geralmente coincide com a linha horizontal. Então é fácil, defino o centro e passo uma linha nele. Então, aqui é o meu CD, centro de distribuição, o depósito é o CD. Depois eu vou girando o eixo em torno do CD no sentido anti-horário até que inclua um cliente. Vou girando isso daqui, ó. Até que inclua um cliente. Terceiro, eu vou testar o cliente em potencial, verificando se o mesmo pode ser incluído no roteiro em informação respondendo as seguintes perguntas. Letra A, né? O tempo de atendimento ao novo cliente estoura a jornada de trabalho permitida no dia? Sim ou não? Então, demora mais de 8 horas para eu conseguir atender? A quantidade de mercadoria a transportar para esse cliente estoura o limite de capacidade do veículo? Se for caminhão, se for um truque, se for uma van, se for e por aí, uma caminhonete. Se ambas as restrições não forem violadas, ou seja, se a resposta for não para as duas, aí eu posso colocar esse cliente no roteiro. E vou para a próxima etapa. Quarta etapa. Se o novo cliente não puder ser incluído no roteiro, a informação é sinal de que as possibilidades desse roteiro se esgotaram. Nesse caso, acabou. Vai ter que iniciar um novo roteiro. O processo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos no roteiro. Então, todos esses pontinhos aqui, ó, são clientes. Então, todos eles têm que aparecer na minha rota. E como é que foi lá primeiro? Primeiro passo. O centro de distribuição, uma linha reta, e vou andando com ele em sentido anti-horário. Então, cada vez que eu ando, eu vou incluindo clientes. E vou respondendo as perguntas. Para cada roteiro, aplicar um método de melhoria de forma a minimizar os percursos. Então, eu tenho esse primeiro roteiro pequenininho, esse primeiro pedaço aqui. Aqui dentro, eu tenho que fazer uma melhoria na rota. Podendo usar aqueles métodos que a gente viu, de maior distância, da aula passada. Um outro método é o Clark-Wright.
Como é que é esse método, né? Ele é muito utilizado na resolução de problemas isolados, aparecendo também embutido dentro de muitos softwares de roteirização. Então, esses softwares que fazem aquelas figuras, eles são softwares de roteirização. Enquanto o método de varredura produz um erro médio de 10%, o Clark-Wright reduz esse nível a 2%. Então, ele está a 98% do ótimo. O que é o ótimo? Quer dizer que não existe nenhum melhor. Então, ele está a 98% dentro do ótimo. Falta só 2% para ele ser o ótimo. Tem como objetivo gerar roteiros que respeitem as restrições de tempo, capacidade, mas visando minimizar a distância. Então, a menor distância possível. Quanto menor a distância, menor o custo. À medida que o método vai construindo os roteiros de forma inteligente, buscando reduzir ao máximo a distância, o número de veículos necessários ao serviço também vai reduzindo. Reduzindo assim investimento e custo. Quanto menos veículos, menos investimento. Quanto menos veículos, menos custo. O método é baseado no conceito de ganho. Ganho de quê? De custo. Redução de custo. Minimização. Como é que é a sequência? Primeira etapa. Combinam-se todos os pontos que representam os clientes 2 a 2. Então, ele é como se fosse o RXY. Então, é como se fosse a correlação. Ele sempre vai combinar só dois clientes de cada vez. Então, a gente vai chamar de combinação IJ. Então, ordena-se todas as combinações de forma decrescente segundo os valores de ganho. Terceiro, esta etapa tem início com a utilização da combinação de dois nós que tenha apresentado maior ganho. Nó é um ponto de ligação. Isso aqui é um nó. Posteriormente, na análise de outras situações, vai se descendo na linha de combinações, sempre obedecendo a sequência decrescente dos ganhos. Então, eu começo no maior ganho, no maior, e vou decrescendo até o menor ganho. Quarta etapa. Para um par de pontos y e j, tirado da sequência de combinações, eu verifico se os dois pontos já fazem parte de um roteiro iniciado. Então, eu vou arrancando aqueles nós que eu já escolhi e verifico. Esses dois já existem? Não, então ele fica. Não existe, tira. Se ele já existe, tira, né? Se não existe, fica. C, I e J não foram incluídos, aí eu vou ter que criar um roteiro para esses, porque todos os pontos têm que ser atendidos, todos os clientes. Se o ponto I já pertence a um roteiro iniciado, verifico se o ponto é o primeiro ou o último desse roteiro. Se a resposta for positiva, acrescento o par de pontos e J na extremidade. Se ambos os pontos fazem parte de cada um deles, então eu vou juntar de forma a unir IJ. Caso contrário, eu vou para a quinta etapa. Se os dois nós IJ pertencem ao mesmo roteiro, eu não preciso mais mexer com eles. O que eu faço? Se eles já estão no roteiro, vai para o próximo. É a quinta etapa. Quinta etapa. Cada vez que se acrescentar um ou mais pontos no roteiro, ou quando eu juntar dois roteiros, eu verifico se a nova configuração satisfaz a restrição de tempo. Quanto é que tem que ser o tempo? O menor possível. E também de capacidade.
tamanho dos veículos. Se atender os limites, a nova configuração é aceita. E o sexto passo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos. Então, isso é o que a gente chama de método recursivo, viu? Eu vou refazendo, até que todos os clientes estejam roteirizados. Essa foi a segunda parte de roteirização. Espero que vocês tenham entendido um pouco, porque é uma matéria muito extensa e ela é exclusiva, né, para algumas pós-graduações e são modelos de otimização matemática que usam softwares para ajudar. Muito obrigado, até a próxima, façam atividade no prazo.